Children's, agora sim, portugueses na América. Crianças, assim como a gente já estudou em literatura, o primeiro contato entre portugueses e indígenas foi marcado pelo estranhamento mútuo. Os indígenas viam aqueles caras vestidos estranhos. Nossa, o que é esse povo aí andando nos coisas lá de madeira, cara? Ao passo em que os portugueses também pensaram, rapaz, o que é essa galera pelada aí do cabelo liso com a cara pintada de vermelho? O estranhamento foi mútuo, senhores, e isso foi bastante descrito na carta de Pero Vaz de Caminha, que por muitos é compreendido como a certidão de nascimento do Brasil como conhecemos hoje. Deem uma olhadinha na carta depois, pois importantes elementos relacionados a esse primeiro contato, aliás, questões fundamentais relacionadas a esse primeiro contato lá estão descritas. Crianças, além do mais, os europeus viram-se como superiores naquele momento. Isso também está visível na carta, tá? Eles perceberam-se na condição de, entre aspas, responsáveis pela civilização e catequização daqueles gentios. Porque eles não têm mal no coração, eles têm ingenuidade de crianças, eles estão andando nus e olha só que bonitinho. Pessoal, eles não reconheceram os indígenas como uma civilização digna de respeito e com as suas próprias características. Não, eles se colocaram logo na condição de superiores que poderiam e deveriam levar a civilização até eles. Mas o fato é que, será que os indígenas queriam isso? Será que eles não estavam bem da forma como estavam? Será que de fato alguém precisa de tecnologia e engenharia para levar uma vida digna? Não sei, mas o fato é que os senhores vão se deparar com uma série de situações nas quais haverá uma notícia bastante bobinha no sentido de que vão ser apresentados os europeus como sendo os responsáveis por levar a civilização aos indígenas. Mas crianças, lembram os senhores que, assim, parte considerável da população indígena foi dizimada. Então, que civilização é essa que eles trouxeram se a grande parte daqueles indivíduos morreu? Fica a questão, civilização para quem? Sobrou muita gente para aproveitar dela? Crianças, a exploração do pau-brasil. Sim, senhores, os europeus estavam preocupados, um pouquinho pelo menos, com questões coloniais, tá? E também com questões relacionadas à civilização, entre aspas, muito entre aspas, daqueles indivíduos indígenas. Mas a maior preocupação deles era mesmo o comércio, tá? Eles queriam chegar aqui e encontrarem uma série de metais preciosos, porque o objetivo principal deles era isso mesmo, deparar-se com riquezas. Colonizar, pessoal, não foi a primeiríssima alternativa dos portugueses, tá? Porque o que eles queriam nesse momento, como eu já disse, eram riquezas, era achar ouro, ou pelo menos aquilo que equivalia a ouro no momento. Eu me refiro às especiarias das Índias, tá? Cravo, canela, pimenta, isso tudo valia muito dinheiro. E os europeus estavam muito interessados nisso. Eles não estavam muito a par das riquezas que nas Américas existiam, tá? Mas, a partir do momento que eles perceberam que esse acumulado de terra sem fim poderia ser subjugado por parte de outros povos, como aqueles intrometidos daqueles franceses, os portugueses, espanhóis resolveram, e hoje a gente está falando mais dos portugueses, lembre-se, eles resolveram, sim, criar mecanismos de defender os seus domínios. E por que não tirar uma graninha ao passo em que eu cuido daquilo que é meu? É então que a exploração do pau-brasil se deu, tá? Professor, como assim? Ao passo em que nós tínhamos protocolonizadores nesse momento, cuidando das territorialidades que pertenciam a Portugal, nós tínhamos também esses mesmos caras explorando o pau-brasil. Olha só, ele é vermelhinho e por meio dessa pigmentação é possível fazer tinturas chiques, finas, que custam dinheiro.
Então, 2 coelhos numa cajadada só. Eu cuido daquilo que é meu e eu extraio riquezas daquilo que é meu. Pronto, acabou. E também essa foi a oportunidade perfeita para o trabalho indígena ser utilizado, senhores. Num primeiro momento, por meio do escambo. Eles colocavam os indígenas para trabalhar. Em troca, eles davam umas coisas que não tinham muito valor para eles, como espelho e bugigangas. Pois é, senhores. Pois é. Quem disse que havia justiça? Ainda não há muito, mas tem um pouco sim. Mas, infelizmente, não são raras as situações nas quais a gente se depara com situações como essa. Falta de justiça na história é o que mais tem, tá? Continuemos, senhores, continuemos. Opiniões do professor à parte. Fica quieto, professor. Crianças particulares, ou seja, empreendedores particulares, mediante concessões da coroa, ou seja, doações da coroa, adquiriam um monopólio, ou seja, o direito de exploração. Nas terras brasileiras, essa exploração no primeiro momento se deu nas madeiras, nos pau-brasil, como eu acabei de mencionar, tá? Ia um cara com dinheiro, com influência, até a coroa portuguesa e falava: ô coroa, eu tô muito afinzão de fazer um empreendimento lá nos Brasil. Se me permita ir até lá, eu vou explorar aqueles pau-brasil, vou criar produtos para serem vendidos por um preço muito bacana. E se você me permitir um monopólio, ou seja, a garantia de que somente eu poderei trabalhar e lucrar em determinado espaço, eu vou lhe devolver em imposto uma quantia muito agradável. O rei então permitia que esse particular, ou seja, esse empreendedor, para lá fosse, desde que ele cumprisse com aquilo que foi combinado. Parte considerável dos lucros ficaria nas mãos da coroa, tá? E ele ficaria também encarregado de construir feitorias. Professor, o que é feitoria? É esse armazém fortificado aqui, onde o cara vai produzir coisinhas, coletar coisinhas, e por coisinhas eu me refiro a produtos. Esse armazém fortificado vai ser abarrotado de produtos, que vai vir um barquinho até aí, pegar esses produtos e distribuí-los na Europa de forma a comercializá-los. Sim, senhores, a feitoria é um entreposto. Alguém no Brasil coleta, produz, armazena na feitoria e, a partir da feitoria, alguém ficaria encarregado de transportá-los, vendê-los, comercializá-los. O rei fica com a sua parte, o particular fica com a sua e todos saem felizes. Ou não, né? Porque, como vocês verão já, tá vendo esse sistema de capitanias hereditárias que foi um segundo passo rumo à colonização plena. Deu certo, professor? Vou adiantar aqui só para vocês verem. O resultado foi negativo. Não deu certo. Mas antes da gente trabalhar isso, senhores, saibam vocês que olha só quantas faixas de terra foram estabelecidas pelo rei. Havia muitas capitanias, senhores. Havia de Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco. Nossa, quantas, professor? Quantas? Elas deram certo, professor? Elas deram certo, me conta. Deram, só essa aqui, ó. São Vicente. O resto quase tudo errado. Credo, professor, como assim? Vou explicar. Criancinhas, a mando do rei, 1532, Martim Afonso fundou o primeiro núcleo colonial, a Vila de São Vicente, onde hoje é o litoral de São Paulo. Lá foi construído o primeiro engenho de açúcar, senhores. Cana-de-açúcar passou a ser cultivada, então. E, olha só, surgiu um núcleo urbano no sentido de que uma igreja foi construída, casinhas, olha só isso aqui, senhores, tem uma praça pública onde anúncios são dados e pessoas são castigadas, dependendo do crime que cometeram. Aí indígenas participando, provavelmente eles trabalham, provavelmente eles fazem parte do dia a dia dessas pessoas, olha só, colonos, e também há soldadinhos a ter serviço da coroa, e também encarregados de proteger aquele que
fez o contrato com a coroa de ir até aí, estabelecer as capitanias hereditárias e os núcleos nascentes urbanos. Olha que complexo, pessoal. Surge aos pouquinhos as primeiras cidadezinhas. Nesse caso, a Vila de São Vicente, que pautou-se principalmente no comércio de açúcar e na produção do mesmo. Professor, o que mais que eu tenho que saber? Por meio da carta de doação, os capitães donatários recebiam suas capitanias, essas aqui, ó, nas quais eles poderiam doar sesmarias, que eram pequenas porções de terras, a colonos. Eles podiam plantar, escravizar indígenas, eles podiam produzir riquezas, enfim, eles podiam muita coisa. Desde que, como eu já mencionei, pagassem os seus impostos. Professor, você já adiantou, que sem graça. Agora a gente já sabe que de todas aquelas capitanias hereditárias, praticamente todas deram errado. Foi um caos, porque galera, em primeiro lugar, quase ninguém em Portugal tinha experiência em vir a terras inóspitas e começar uma civilização do nada, tá? Além do mais, o ambiente lhes era hostil. Nem todos os indígenas aceitaram de bom grado os mandos e desmandos dos portugueses. Houve resistências, houve confrontos, muitos colonos morreram, muitos não se adaptaram a essa nova realidade brasileira. Enfim, as situações foram problemáticas, foram diversas e isso fez com que muitas das capitanias dessem errado. Mas aquilo não foi o fim, senhores, porque a coroa insistiu, insistiu e insistiu, até que formas um pouco mais complexas de organização administrativa foram estipuladas. Vejam só, nesse esqueminha aqui, nós temos a coroa, a detentora de tudo, a toda poderosa, aquela que manda de fato, e os juízes de fora, que ficariam encarregados lá de Portugal de estabelecer uma série de comandos a serem seguidos de forma a organização administrativa nas terras brasileiras funcionarem. Professor, as capitanias deram errado. E aí? E aí, pessoal, que esses dois caras aqui, ó, eles estabeleceram que governadores gerais viriam para o Brasil e a partir do mando do todo-poderoso governador geral fossem escolhidos capitães-mor, provedores-mor, ouvidores-mor, ou seja, cargos de governo, senhores, hierarquizados e bem estabelecidos. Já não é mais que nem no caso das capitanias, nas quais o capitão donatário ficava encarregado de se virar. Não, o capitão donatário muitas vezes não foi capaz de fazê-lo. Assim sendo, a coroa estabeleceu um sistema organizacional no qual ela tinha um controle mais direto e pôde investir e estipular uma série de regras que, hierarquicamente organizadas, foram capazes de trazer o Brasil para as garras de Portugal. Agora pronto, nós temos um Brasil um pouco menos hostil, pois Portugal foi capaz de organizar-se de forma a adentrar-se no espaço brasileiro e lá fincar raízes. Professor, termina essa aula porque já está ficando muito grande. Termina, mas só no próximo bloco.